Você já se perguntou quem são as pessoas que Deus sempre abençoa? Não são aquelas que aparentam ser perfeitas ou que vivem uma vida fácil. Na verdade, são aquelas que, de forma humilde e sincera, buscam viver segundo os princípios do reino dos céus, muitas vezes enfrentando desafios que outros não teriam coragem de suportar. Curiosamente, esses tipos de pessoas não têm um perfil comum. O que elas têm em comum, porém, é algo surpreendente. Elas vivem com o coração voltado para Deus, independentemente das adversidades. E você já parou para pensar em quais desses 8 tipos de pessoas você se encaixa? Talvez seja a hora de refletir sobre o que significa ser abençoado por Deus e como isso pode transformar sua vida. Continue lendo e descubra como viver de acordo com os princípios que atraem as bênçãos divinas. O primeiro tipo de pessoa que Deus abençoa: os pobres de espírito. Reconhecer nossas limitações espirituais é um ato de grandeza, embora pareça o oposto. Os pobres de espírito são aquelas pessoas que têm coragem de admitir que não sabem ou não podem tudo sozinhas. Elas entendem que precisam de Deus para guiar cada passo, e é justamente essa dependência que abre as portas do reino dos céus. Pessoas que Deus abençoa não têm vergonha de pedir ajuda ao Criador, porque sabem que nele está a verdadeira força. Imagine aquele momento em que você sente que a vida está pesada demais. É nessa hora que entregar suas preocupações a Deus faz toda a diferença. Um exemplo prático disso é reservar um momento diário para a oração, mesmo quando a vida está corrida. Não precisa ser longo ou complexo. Algo simples como dizer: Senhor, me ajuda hoje a ser melhor do que ontem. Isso já demonstra humildade. Pessoas abençoadas por Deus não se prendem ao orgulho, mas se abrem para receber a sabedoria divina. Até grandes líderes que admiramos, como Martin Luther King Jr., reconheciam sua dependência espiritual em momentos difíceis e confiavam que Deus conduziria tudo. Ser pobre de espírito não é sinônimo de fraqueza, mas sim de ter o coração moldável. Quem confia em Deus aprende a viver com menos ansiedade, porque sabe que a vida não depende apenas do próprio esforço. Pessoas abençoadas entendem que o reino dos céus começa aqui, quando vivemos com fé e simplicidade. E à medida que seguimos esse caminho, também começamos a enxergar a necessidade de transformação em outras áreas, como a dor do arrependimento. O segundo tipo de pessoa que Deus abençoa: os que choram pelo pecado. Há um tipo especial de conforto que só Deus pode dar, e ele é reservado para aqueles que choram pelo pecado, tanto o próprio quanto o do mundo. Essas pessoas não ignoram as consequências do mal, nem fingem que tudo está bem. Elas sentem no coração o peso do que está errado e buscam a mudança com sinceridade. Pessoas que Deus abençoa são aquelas que, ao reconhecerem suas falhas, se arrependem genuinamente e pedem a graça divina. É como sentir o alívio de uma chuva fresca depois de um longo dia de calor intenso. Mas esse arrependimento não se limita ao sentimento. Ele leva a ações concretas. Quando uma pessoa percebe que mentiu, por exemplo, ela procura reconciliar-se com quem foi prejudicado. Pedir desculpas, recomeçar com honestidade ou até mesmo doar o que foi obtido injustamente são formas práticas de mostrar que a mudança é real. Pessoas abençoadas por Deus entendem que chorar pelo pecado é o início de um processo de cura. E nesse processo encontram o conforto que só Ele pode dar, o perdão. A beleza desse lamento é que ele nos aproxima de Deus. Chorar pelo pecado é uma forma de declarar: eu preciso de ti, Senhor, para mudar e fazer o que é certo. E quanto mais profundo esse arrependimento, mais clara se torna a visão do que Deus pode fazer em nossas vidas. Esse coração quebrantado nos prepara para aprender outras virtudes, como a humildade, que é fundamental para viver uma vida abençoada. O terceiro tipo de pessoa que Deus abençoa:
Os humildes. A humildade é uma virtude que transforma vidas. Os humildes não se deixam levar pela sede de vingança ou pela necessidade de provar que estão sempre certos. Eles confiam que Deus está no controle e que Ele é justo para defender e abençoar. Pessoas que Deus abençoa não perdem tempo alimentando rancores. Em vez disso, escolhem viver em paz, sabendo que a verdadeira justiça vem de cima. Ser humilde não significa ser fraco, mas sim ter uma força interior que prefere a reconciliação ao invés da guerra. Você já reparou como pessoas humildes tendem a ser admiradas? É porque elas deixam os outros à vontade. No dia a dia, praticar humildade pode ser tão simples quanto ouvir alguém sem interromper, pedir desculpas quando necessário ou ajudar sem esperar algo em troca. Um exemplo claro é quando você escolhe evitar um confronto desnecessário no trabalho, confiando que Deus vê seu esforço e proverá o reconhecimento no momento certo. Essas são as pessoas abençoadas por Deus, porque vivem com sabedoria. Além disso, os humildes são aqueles que conseguem enxergar valor nas pequenas coisas. Eles sabem que não precisam gritar para serem ouvidos, nem exibir poder para serem respeitados. Pessoas abençoadas por Deus vivem com um coração tranquilo, porque entendem que Ele cuida de tudo, inclusive das injustiças. É nesse estado de confiança que aprendemos a buscar o que realmente importa: justiça e retidão. O quarto tipo de pessoa que Deus abençoa: os que têm fome e sede de justiça. Há algo poderoso em quem busca viver de maneira justa, como se a alma tivesse sede de algo maior. Essas pessoas não se contentam com o superficial ou com as facilidades do mundo. Elas desejam a verdade, a retidão e um caráter íntegro. Pessoas que Deus abençoa são aquelas que têm coragem de nadar contra a maré, mesmo que isso signifique fazer escolhas difíceis. Elas não buscam reconhecimento humano, mas a aprovação do Altíssimo. Afinal, quem vive com justiça dorme em paz. Por exemplo, imagine alguém que escolhe ser honesto em um ambiente onde a corrupção é comum. Essa pessoa é abençoada por Deus porque prefere enfrentar as consequências da retidão do que ceder à tentação de ganhar vantagem injustamente. Na prática, pode ser decidir devolver um troco errado, lutar por direitos de alguém mais vulnerável ou até mesmo ser a voz que denuncia uma injustiça. Essas atitudes podem parecer pequenas, mas são grandes diante de Deus. Ter fome e sede de justiça é viver em constante aprendizado e transformação. É saber que mesmo que o mundo seja injusto, a verdadeira justiça vem de Deus. Pessoas assim são abençoadas porque não desistem de buscar o bem e lutar por ele, inspirando outras a fazerem o mesmo. E ao trilhar esse caminho, aprendemos que justiça também se manifesta em atos de misericórdia, que é o próximo passo dessa jornada espiritual. O quinto tipo de pessoa que Deus abençoa: os misericordiosos. Demonstrar misericórdia é um dos atos mais nobres que alguém pode realizar. Os misericordiosos são aquelas pessoas que escolhem amar, perdoar e ajudar, mesmo quando poderiam virar o rosto ou revidar. Pessoas que Deus abençoa compreendem que a misericórdia recebida do alto deve ser compartilhada. Afinal, quem nunca precisou de um pouco de compreensão em um momento de fraqueza? Ser misericordioso é espalhar graça onde o mundo espalha dureza. Na prática, a misericórdia pode estar em gestos simples, como ouvir um amigo que está passando por uma fase difícil ou ajudar alguém que cometeu um erro a encontrar um novo caminho. Imagine um chefe que, em vez de demitir um funcionário por um erro, escolhe orientá-lo e oferecer uma segunda chance. Essa é a essência da misericórdia: dar o que não se espera em troca e, ainda assim, ser abençoado por Deus.
A misericórdia também transforma quem a pratica. Pessoas que vivem com um coração misericordioso enxergam o mundo de forma diferente, pois entendem que todos estão em busca de redenção. Elas não acumulam rancores e, com isso, vivem mais leves. À medida que nos tornamos misericordiosos, passamos a desejar algo ainda maior, um coração puro, que é o próximo passo para sermos verdadeiramente abençoados. O sexto tipo de pessoa que Deus abençoa: os puros de coração. Ter um coração puro é buscar viver sem malícia, com intenções genuínas e um desejo sincero de agradar a Deus. Essas pessoas não se deixam contaminar pelas corrupções do mundo, porque sabem que a verdadeira recompensa é enxergar a face de Deus em suas vidas. Pessoas que Deus abençoa têm um coração livre de duplicidade, onde o que mostram por fora reflete o que são por dentro. Esse tipo de pureza não é algo que nasce com a gente, mas um exercício diário de santidade. Na prática, isso pode significar evitar fofocas, tratar os outros com respeito ou até revisar suas próprias intenções. Por exemplo, ao ajudar alguém, pergunte-se: estou fazendo isso para agradar a Deus ou para impressionar os outros? Pessoas que buscam a pureza de coração vivem de forma transparente, como um rio cristalino que reflete a luz do sol. Essa pureza não apenas atrai as bênçãos de Deus, mas também inspira outros a seguirem o mesmo caminho. O coração puro também nos protege de muitos males emocionais. Quem cultiva esse estado evita mágoas, invejas e ambições egoístas. Essas pessoas experimentam paz interior e se tornam mais próximas do que Deus planejou para a humanidade. E à medida que vivemos essa pureza, passamos a perceber a importância de promover a paz ao nosso redor, como verdadeiros pacificadores. O sétimo tipo de pessoa que Deus abençoa: os pacificadores. Ser um pacificador é muito mais do que evitar conflitos. É ter a coragem de promover a harmonia onde há divisão, levando amor e compreensão a situações de tensão. Pessoas que Deus abençoa entendem que a paz é um reflexo do próprio caráter divino, e por isso, aqueles que a promovem são chamados de filhos de Deus. Pacificadores sabem que resolver conflitos exige sabedoria, paciência e, muitas vezes, abrir mão do orgulho para alcançar a verdadeira reconciliação. No dia a dia, você pode ser um pacificador ao ajudar dois amigos a resolverem um desentendimento ou ao manter a calma em situações de estresse. Por exemplo, se um colega de trabalho começa a discutir, escolha usar palavras que acalmem, como: vamos pensar juntos em como resolver isso. Essas pequenas atitudes mostram que você valoriza a paz mais do que provar um ponto. Ser pacificador é plantar sementes que dão frutos de bênçãos duradouras. Os pacificadores também têm uma visão maior, buscando reconciliação em níveis mais amplos, como na família ou na sociedade. Eles não ignoram os problemas, mas enfrentam as situações com um coração disposto a construir pontes. Pessoas abençoadas por Deus transformam ambientes com sua presença e, ao fazerem isso, se aproximam ainda mais do propósito divino. Essa jornada, no entanto, não é isenta de desafios, como a perseguição por defender aquilo que é justo e bom. O oitavo tipo de pessoa que Deus abençoa: os perseguidos pela fé. Enfrentar perseguições por causa da fé é um dos maiores desafios, mas também uma das maiores honras para quem caminha com Deus. Essas pessoas permanecem firmes, mesmo diante de críticas, rejeição ou injustiças, porque sabem que estão vivendo por algo eterno. Pessoas que Deus abençoa enxergam além do momento presente e entendem que o reino dos céus é a recompensa para aqueles que não desistem. É como um atleta que suporta o treino árduo porque acredita na vitória que virá. Na prática, isso pode significar se manter fiel aos seus valores, mesmo quando a sociedade pressiona o contrário.
Por exemplo, recusar participar de algo errado no trabalho, mesmo sabendo que isso pode custar uma promoção, ou defender sua fé em uma roda de amigos sem medo do julgamento. Esses gestos simples mostram que você vive de acordo com aquilo em que acredita, e Deus honra essa coragem. Quem é abençoado por Deus entende que vale mais agradar ao Criador do que ao mundo. A perseguição pode doer, mas também fortalece a alma. É nesses momentos que Deus revela sua presença de forma mais intensa, trazendo paz em meio à tempestade. E ao enfrentarmos essas lutas com coragem, percebemos que somos parte de algo maior, inspirando outros a terem a mesma fé. Assim, cada batalha se torna um testemunho vivo da força que Deus concede àqueles que confiam nele. Agora que você conheceu os 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa, é hora de refletir. Qual desses caminhos você está trilhando? Será que você tem praticado a humildade, a misericórdia e a justiça? Ou talvez seja o momento de mudar e viver com mais pureza de coração, buscando a paz em cada situação? O que está esperando para aplicar esse conhecimento e transformar sua vida? A verdadeira mudança começa no momento em que decidimos viver de acordo com esses princípios. Se você está pronto para se aprofundar ainda mais nesses ensinamentos e receber as bênçãos de Deus, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não deixe de continuar aprendendo e aplicando esses poderosos princípios. A transformação que você busca começa agora.